Bom dia, Olá, bom professor. Tudo dia. bem? Bom dia. Muito prazer. Eu sou o professor Felipe. Deixa eu só confirmar alguns dados contigo, tá? Ok. Então, você é o Aleph Kenneth Henrique dos Santos, Isso mesmo. seu polo Maceió, Marista Farol, Alagoas, Isso. seu RU 2932085, Isso. seu curso segunda licenciatura em Filosofia e o título do seu trabalho é Melancolia interpretada à luz do materialismo pré-socrático. Correto? Correto. Então, deixa eu te explicar como que vai funcionar a sua banca. Você vai ter de 10 a 15 minutos para sua apresentação, tá? A partir dela, eu vou fazer algumas perguntas pertinentes ao seu trabalho, você vai me responder e eu vou finalizar a nota de uma forma bem tranquila, tá bom? Tudo bem. Você vai querer compartilhar os slides da sua apresentação, Não, professor, não. ou não? Não. Não? Tá bom. Deixa eu só anotar aqui o horário, então. Ó, agora são 10 horas e 19 minutos. Então, muito boa sorte, professor. Pode começar, fique à vontade. Obrigado. Bem, o título do meu trabalho é A Melancolia Interpretada à Luz do Materialismo Pré-Socrático. Então vamos fazer uma breve contextualização. Na vida, no existir, nós temos dois tipos de pulsões, ou dois tipos de vetores. Um vetor de ímpeto, o outro vetor, o que nós chamamos de vetores depressivos, ou vetores que diminuem o prolongamento da vida. Então, o que acontece? O indivíduo melancólico, por alguma maneira, ele se aproxima desses vetores depressivos, ou seja, dos vetores que fazem com que a vida se finde mais rápido. Então, esses fatores depressivos podem ser vários. Pode ser uma doença, pode ser uma questão social, pode ser até uma questão corporal, uma questão econômica. Agora, para que a vida se eleve, me parece que os vetores de ímpeto devem superar os vetores depressivos. O que acontece ao contrário no indivíduo depressivo, né? No indivíduo depressivo, no indivíduo melancólico, o que acontece é que ele se aproxima ou tende a se aproximar ao absurdo, ao aniquilamento da vida. E com isso, nesses aspectos, nasce a seguinte questão: se a vida tem por fim dela mesma o prolongamento do existir, o que acontece se um indivíduo que está vivendo, que é um ser natural, se aproximar da morte? Aí já chega, nesse caso, a uma pergunta, e essa pergunta se dá a um problema. Quais são as causas que fazem o estado melancólico florescer em um indivíduo? Então perceba que a partir de uma contextualização da própria existência humana se chega a uma condição problema. Agora, repare o seguinte, que nós vamos analisar como base aqui a melancolia, né? O tema basilar será a melancolia. E por que eu quis pesquisar sobre isso? Um dos pontos é o seguinte, olha, que o estado de humor melancólico é muito presente no século XXI e é uma das principais causas de, podemos dizer assim, de afastamento de trabalho e até debilidade do próprio indivíduo. Com a pandemia, nós estamos visualizando muito bem, né, que a melancolia e a depressão é algo que está alicerçado, podemos dizer, na sociedade do século XXI. Pois bem, e qual é o objetivo? O objetivo do trabalho foi o seguinte: mostrar que o humor melancólico existe por conta de um desequilíbrio nas próprias estruturas naturais do corpo humano. E observa, e com isso nós vamos tentar eliminar algumas falácias, principalmente em dizer que a melancolia ou depressão é falta de Deus ou mente fraca, porque será que mostrado que nada mais é do que uma espécie de condição natural do próprio sujeito, do próprio indivíduo. Aí vamos só fazer alguns arcabouços teóricos aqui. Percebe que o título do trabalho é a explicação da melancolia por base do materialismo pré-socrático. Então, os filósofos pré-socráticos são os filósofos que nasceram no século, desenvolveram a matriz de pensamento no século V a.C., onde eles tentaram buscar a elucidação do mundo a partir de questões naturais, sem um caráter suprafísico, sem um caráter teológico divino. Então, é a explicação da natureza pela própria natureza. Aí nisso nós temos um filósofo grego chamado Demócrito, né?
o Demócrito, podemos assim dizer, é o pai do materialismo, o pai do naturalismo, explicando o mundo, pois ele dizia que o universo é composto de átomos e vazio, e esses átomos estariam em movimento. Agora, esses átomos seriam estruturados a partir de condições e leis físicas específicas. Observa que isso é um ponto inicial do materialismo que vai decorrer em toda a filosofia ou em toda a ciência. Né? Então, ele não somente acreditava que tudo no universo era formado de átomos de vazio, mas também a consciência. Segundo ele, existia partículas, né, chamadas de nus, e essas partículas se ajustavam e formando assim a consciência humana. É sobre isso que o Bohr, em um dos seus artigos, diz o seguinte, que Demócrito foi o primeiro a tentar elucidar a consciência ou a psicologia humana através de recursos materiais. Agora vamos prolongar um pouco aqui a história. Tendo essa visão, nós sabemos o seguinte, que a alma ou a psique humana se dá através de uma relação fenomenológica e histórica. O que significa isso? A psique humana é formada a partir de um reconhecimento do próprio indivíduo, do que ele já foi, do que ele é e do que ele elucida que pode ser. Agora, essa condição mental, ela se estrutura através de uma rede. Que rede é essa? De uma rede material. Através das pesquisas foram constatado que uma condição da mente se sobrepõe ou se vem antes de uma condição natural. E que para Demócrito seria esse nous, esses átomos. Então, a alma, nesse caso, viria através de uma condição natural. Se a alma vem de uma condição natural e a melancolia é uma interpretação que o sujeito tem, observa, se é uma interpretação que o sujeito tem, essa interpretação vem da consciência. E a consciência, ela vem de onde? Ela vem de um aparato natural, de um aparato físico. Observa que existe um conjunto de linhas de pensamentos que vai tomar isso. E nesse ponto nós temos o filósofo alemão, Nietzsche. O Nietzsche diz claramente em seu texto O Anticristo, ele diz o seguinte, que o ser humano nada mais é do que o arcabouço fisiológico e neural. Tirando isso, nós somos um erro de cálculo. O que significa que se não existir matéria, nós não podemos pensar, nós não podemos sentir. Então, se nós sentimos, através de uma relação material, a melancolia nasce também desse sentir. Aí, nesse ponto, nós pegamos o filósofo Hipócrates, o Hipócrates, que é considerado por muitos aluno de Demócrito. Perceba que existe uma relação aí entre Demócrito e Hipócrates, né? O Hipócrates atuando aí como o aluno de Demócrito, que conseguiu separar muito bem a filosofia da medicina, e o Hipócrates tem a sua teoria dos 4 fluidos corporais, né? Onde nós temos a bile negra em excesso, segundo Hipócrates, o causador da melancolia. E segundo ele, o indivíduo melancólico seria aquele indivíduo recluso, aquele indivíduo que tem uma certa tristeza crônica, uma angústia crônica, e se vê sem energia para realizar as tarefas que ele mesmo propõe. Se vê sem energia até de realizar condições básicas de existência, como a alimentação, o sono, o trabalho, e nesses aspectos. Agora, olha como existe uma relação direta entre Demócrito, Hipócrates, Nietzsche, e também existe uma relação direta também em outros pontos. Hoje, nós sabemos na neurociência, o Damasio fala muito bem isso no seu livro, O Erro de Descartes. Ele fala o seguinte, que a consciência humana é elaborada através de redes neurais. E as redes neurais são formadas por conexão entre neurônio e neurônio, e essas redes neurais conseguem passar imagens para a gente e nós damos significados às imagens trazidas por essas redes neurais. Observa, essa rede neural é um aparato físico. Então nós podemos definir o seguinte, olha, esse aparato físico ele funciona com base em alguns critérios. Um critério elaborado também pela neurociência contemporânea diz o seguinte, olha, que o nosso humor é regulado, colocando aqui, por exemplo, por 2 neurotransmissores, né? Ou 2 neurohormônios, ou 2 endoneurormônios, que é o cortisol
e também a serotonina, né? Está muito bem claro nos artigos, né, que a certa desfunção ou a certa excitação dos eixos hipotálamo, pituitário e adrenal, eles promovem um aumento do cortisol, e esse aumento do cortisol em indivíduos melancólicos são mais atenuantes. Né? Indivíduos melancólicos têm uma certa atenuação ao cortisol. Quanto que a diminuição da serotonina nessa conexão nessa conexão do sistema nervoso, ou seja, neurônio-neurônio, ela de alguma maneira também traz uma sensação de baixa energia para o indivíduo. Repare que essa conexão entre melancolia e depressão não é à toa. Se nós pegarmos o Manual de Doenças Mentais, DSM, né, nós vamos perceber que a depressão está muito ligado àquilo que Hipócrates chamou de melancolia. Repare o seguinte, na depressão, nós temos que o indivíduo tem uma certa apatia com a vida, uma baixa energia para realizar suas funções e também uma falta de significado da sua existência, pois ele mesmo claro, causado por um recurso natural, ele se coloca numa condição de insatisfação com o mundo, muito parecido com aquilo com que o Demócrito, nesse caso, como professor de Hipócrates, o Hipócrates já tinha falado, já tinha relatado em seus livros. Perceba que existe uma correspondência, apesar da ciência ter em alguns pontos um avanço, mas ela se consiste em alguns fundamentos, né? O fundamento nesse caso, a depressão ou a melancolia nascida através de fatores naturais. E nós vemos uma tradição histórica, uma tradição filosófica, uma tradição científica fortificando isso, eliminando assim, então, aquela relação em que a causa da depressão seria uma espécie de mente fraca, eliminando assim esse contexto. Agora, nós fizemos isso através de uma relação, né? Porque nós temos uma correspondência de que nós temos a mente fraca, né? Porque existe uma linha de pensamento chamada de platonismo que diz que o homem tem uma consciência eterna e essa consciência eterna é fora daqui. Então, nesse caso, se você tem algum problema na mente, a culpa é sua porque não desenvolveu de alguma maneira sua mente de forma boa. Isso é muito também alicerçada com o cristianismo, né? Que segundo Nietzsche é o platonismo para a massa, que diz nesse caso que ou é mente fraca ou é falta de Deus. Mas como Nietzsche muito bem diz no seu livro Assim Falou Zaratustra, né? Que a partir do momento em que o ser humano se fundamentou na ciência, aí vem aquela famosa frase, Deus está morto, né? E morreu também todo tipo de blasfêmia. Então é importante nós investigarmos o ser humano como um ser natural. Então essas pesquisas foram feitas de maneira qualitativa, ou seja, através da revisão do significado da informação e também a partir de uma estrutura bibliográfica, né? Percebe que eu saí lá do 5º século a.C. e correspondo com Damásio aqui no século XX. Então existe toda uma linhagem bibliográfica, histórica, filosófica aqui que foi assim analisada. Então é isso. Muito obrigado. Joia, vamos lá então. Essa é a sua terceira faculdade, professor? A segunda. É a segunda. Segunda, você é formado em quê? Eu sou formado em física. Em física? Isso. Então me conta um pouquinho da sua história, como você quis se tornar um professor de física e agora de filosofia. Assim, desde novo eu me interessava por questões naturais, eu já tinha uma certa inclinação. Então essa minha inclinação por essas questões naturais me fez buscar física e também uma simpatia que eu tenho também com a matemática. Aí a filosofia sempre foi ligada, né, na minha vida, tanto vida profissional quanto vida acadêmica. Até porque o meu primeiro TCC também foi uma unificação que eu fiz da física com a filosofia pré-socrática, mas aí eu peguei o Pitágoras. Eu conciliei Pitágoras com a física. Então, principalmente a filosofia pré-socrática, principalmente no que concerne a interpretação do mundo a partir de elementos naturais, me faz entender a realidade de forma mais precisa.
porque toda vez que me aparentava que eu colocava metafísica no meio, ou eu ficava mais angustiado, ou eu ficava mais em dúvida. Então, essa interpretação de que é possível explicar o mundo por meio de recursos naturais me faz me sentir vivo. Essa é uma questão. Tanto a física quanto a filosofia me faz me sentir vivo, né? Principalmente a filosofia materialista. Uhum. E como que a conclusão desse teu trabalho pode te ajudar na sua vida profissional e pessoal, professor? Acontece o seguinte, nas escolas, principalmente escolas que trabalhamos a nível médio, de educação básica, existem muitos alunos que apresentam um certo humor depressivo. E eles, às vezes, não procuram ajuda por vergonha, por eles justamente pensarem que estão assim por serem fracos. E me parece que isso deve ser mais estimulado, e principalmente essa alusão histórica, o seguinte, que a melancolia ou depressão é uma doença séria e que precisa ser tratada. Então, isso se estende, nesse caso, à minha formação profissional, mas é uma formação também de cunho social. É importante divulgar esses temas em escolas, revistas científicas, até mesmo entre nossos amigos. Né? Ó, mostrar o seguinte: a melancolia é causada por uma desregularização biológica e que isso é importante ser tratado. Uhum. É joia. Deixa eu só finalizar a sua nota. Só um Tudo bem? minutinho, tá? Ok. Vamos lá então, professor. Vamos. Bom, em relação à sua apresentação, você esteve muito bem, citou praticamente todas as partes do seu trabalho, citou vários autores, desde o começo da sua apresentação. É um tema, apesar de parecer um pouco simples, é bem complexo, né? E como você bem colocou, né? Só ali no final, quando você falou que tem um tratamento assim, tem que colocar bem certo, né, professor, que essa parte de melancolia, de depressão, pode ter vários fatores, né? Sim, Tanto sociais como biológicos, psicológicos, né? Não é uma coisa tão simples assim, né? Mas eu entendo que é uma coisa que acontece muito, né, nas escolas, com os nossos jovens, né? Tanto que tem um alto índice, né, de suicídio, né? E com certeza esse seu tema ele deve ser muito trabalhado, tanto em artigos científicos como pesquisas, né, de mestrado, doutorado. Até sugiro que você continue essa sua pesquisa, né? E quem sabe no mestrado, depois no doutorado. E porque o ser humano ele é muito complexo, né? Tem a parte de mente, corpo, né? E para alguns espírito, né? Então é uma coisa bem dimensionada, bem complexa, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? Em relação ao corpo humano e à mente humana, né, professor? Mas
A sua nota não poderia ser diferente, nota 100 da Obrigado, apresentação. muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Deixa eu finalizar. No dia 9 de julho de 2021, às 10 horas e 38 minutos, eu declaro encerrada esta banca examinadora de TCC, constando a nota 100 para o aluno Aleph Kenneth Henrique dos Santos, no curso de segunda licenciatura em Filosofia, Polo Maceió, Alagoas, do Centro Universitário Internacional Uninter. Mais uma vez, agora além de professor de Física, também professor de Filosofia. Muito obrigado. Meus parabéns. Obrigado. Tchau, professor. Professor, eu vou Sim. disponibilizar ali no chat um link para você poder participar de uma pesquisa do centro acadêmico, tudo bem? Tudo bem. Então, dá uma olhadinha ali para ver se apareceu, faz favor. Apareceu. Apareceu? Sim. Então tá. Eu vou deixar a sala aberta mais uns minutinhos para você realizar a pesquisa. Eu vou deixando a sua nota aqui registrada, tá? Então, mais uma etapa concluída na sua carreira acadêmica. Professor Aleph, desejo todo o sucesso do mundo para você, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Um bom final de semana. Comemore bastante. Tudo de bom, viu? Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau.